Mateus 22, a parábola da festa de casamento. De novo Jesus falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venha para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convide para os banquetes todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, mas os bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarre-o, os pés e as mãos dele, e atire para fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do imposto. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderia Jesus em alguma palavra. E enviaram os discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que é Senhor e é verdadeiro, e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência de pessoas. Assim sendo, diga-nos que o senhor acha é lícito pagar imposto a César ou não. Mas Jesus, percebendo a malícia deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Dei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram embora. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximou-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva e gerar descendente para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro e até com o último. Por fim, depois de todos morrerem, também a mulher, portanto, não na ressurreição. Qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casa, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu.
Quando a ressurreição dos mortos, você nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, a multidão se maravilharam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, é: ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Desde dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam de Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser alguém? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. Amém?